Seja bem-vindo ao podcast Papo de Cinema, programa oficial do portal papodecinema.com.br. Aqui a gente conversa sobre filmes, séries, festivais e tudo o que movimenta o universo audiovisual. Prepare-se, porque o nosso Papo de Cinema já vai começar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Fantastic Four, o Quarteto Fantástico. A gente vai Quarteto falar do Fantástico! Quarteto Fantástico, primeiros passos. E antes de qualquer aviso, de qualquer introdução, eu quero saudar, eu quero agradecer, eu quero dar um abraço no meu colega Robledo Milani. Robledo, vamos falar de Quarteto Fantástico, um dos grandes lançamentos, um dos maiores blockbusters de 2025? Vamos lá, Quarteto Fantástico, primeiros passos. O primeiro, não, o segundo, não, o terceiro, não, o quinto filme dos super-heróis. Exatamente. Vamos lá, dar um alô para a primeira família da Marvel, é isso? Exatamente, exatamente. Mas antes de qualquer coisa, de introdução, saber se a gente gostou, se não gostou, você sabe, se você é da casa, por favor, se estiver no YouTube, deixa o likezinho pra gente, se inscreve no canal, deixa comentário, toda aquela coisa. Nas plataformas de áudio, por favor, curte, dá 5 estrelinhas. Isso ajuda demais para que a gente ranqueie cada vez mais lá nas paradas de podcast, que você conhece também nas plataformas de áudio, principalmente no Spotify. Se você já é da casa, eu sei que você comentou que você já está inscrito no canal, que já deu 5 estrelinhas e que já deu o like aqui no YouTube, eu tenho certeza. É mais um aviso para quem está chegando agora no podcast Papo de Cinema. Eu E quero saber, Vitor, eu quero saber se já estão nos seguindo na lista de transmissão no WhatsApp também. Já é bem lá, é lembrado. gratuito, é barato, é simples, não tem custa nada, é só acionar as notificações e fica por dentro de tudo que está no site, nas todas as multiplataformas do Papo de Cinema. Bem lembrado, Robledo, até porque não tem por que não entrar no canal de transmissão do WhatsApp do Papo de Cinema, porque assim, qualquer coisa que é postado no YouTube, nas plataformas de áudio, principalmente, é claro, no papodecinema.com.br, vai apitar a notificação lá instantaneamente no celular de cada um de vocês. Faleceu um ator super conhecido, o trailer novo de um filme super hypado, qualquer dessas notícias vai estar instantaneamente lá no celular de vocês, isso é importantíssimo num mundo cada vez mais, quer dizer, cada vez mais conectado, nada, né? Completamente conectado. Eu queria de vez em quando era me desconectar. Mas como a gente está completamente conectado, né, Robledo? A gente tinha que estar conectado no dia exatamente do lançamento de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Não fala se tu gostou, Robledo. Não fala, vamos deixar para o segundo bloco. A galera sabe que aqui o primeiro bloco é mais introdutório. Vamos falar um pouco mais desse filme aí de 94, totalmente perdido no tempo. O pessoal acha que é o quarto filme do Quarteto Fantástico, né? Não, é o quinto. Teve um filme perdido lá no início dos anos 90. E claro, os filmes bem bombados dos anos 2000. E aquele filme totalmente esquecível de 2015. Robledo, como é que a gente chega? Qual é o trajeto que a gente teve que fazer para chegar em Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Bom, a gente sabe, né, que teve esse ali de 94, eu acho, se eu não me engano, né? Isso Que é aí. o primeiro, que é um filme que hoje em dia ele é uma nota de rodapé dentro da trajetória desses personagens e merece ser lembrado, principalmente porque foi produzido pelo Roger Corman, né? Que é o grande, o lendário produtor de filmes B e tal. E é um dos primeiras tentativas de heróis da Marvel, né? Serem levados para tela, não só do quarteto, mas de qualquer herói da Marvel. Então ali tem essa nota, assim, é um filme que hoje é uma curiosidade, vale assim para se divertir, achando graça, porque é muito Bzão mesmo, B, C, D, assim, uma coisa assim, não é definitivamente um filme de primeira linha. Eles realmente, eles vão de fato começar a se aventurar, chegada de peso e expectativa e tal, do Quarteto Fantástico, desses personagens, é mais de 10 anos depois, em 2005, né? Quando estreia Quarteto Fantástico do Tim Story, né? Que ainda é um filme da Fox, né? Da 20th Century Fox. 2 anos depois, 2007, se eu não me engano, tem o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, também do Tim Story. E eu acho que esses são filmes que merecem ser lembrados, principalmente porque é a primeira vez que o Chris Evans faz um super-herói da Marvel, né? O Chris Evans, que depois vai É. ser o Capitão América e tal, ele faz o Johnny Storm nesse filme, o Tocha Humana. Então ele tem o Coisa, que é o Michael Chiklis, que era um cara de TV, né? Ele fazia bastante seriados e tal, era popular por causa disso. O Ian Gruffudd, que faz o Reed Richards, que é um ator inglês de
filmes britânicos, tal, que tinha pouca incursão nos Estados Unidos, e a Jessica Alba, que é uma escolha completamente equivocada para ser a Sue Storm. A Jessica Alba teve até que pintar o cabelo de loiro para poder fazer o filme e tal. Mas são dois filmes que, bem ou mal, acabaram tendo sua função, né? Tanto que o primeiro teve uma continuação, são filmes que deram dinheiro e tal. Hoje em dia, os efeitos envelheceram mal, né? A gente vê mais assim, o desenvolvimento das histórias, das tramas. É curioso tu ver como cada um age de uma forma. Dificilmente eles agem em conjunto, né? Como Claro. o quarteto mesmo. Então tem problemas, obviamente, mas ele tem a sua pontual. E ainda faz, né, Robledo, só um parênteses, parte dessa época, nos anos 2000, que os filmes de super-herói ainda não tinham esse compromisso com os quadrinhos, né? Se tirava o que queria de cada um desses. Tanto é que, por exemplo, a Marvel era pulverizada, né? Sony, Fox, Disney, sabe? Não tinha esse compromisso. E quando tu falou que a decisão de trazer a Jessica Alba era totalmente errada, né? Errônea, enfim. Justamente queriam surfar naquele momento o sex symbol da Jessica Alba, que, aliás, essa ideia de sex symbol de Jessica Alba rende uma piada repetida nos dois filmes que são hoje vistos como mau gosto e de fato são de mau gosto, né? Sexistas, né? Exato, Filmes exato. A sexistas, misóginos. personagem, a sua, ela é uma personagem super respeitável nos quadrinhos. E nos dois filmes eles dão um jeito de deixar ela nua, né? Ela fica invisível lá e tal. A roupa não se A roupa se transforma junto. queima e tal. Aquilo ali Não, no primeiro filme já é um pouco constrangedor. Roberto, eu me lembro que eu era criança quando eu vi esses filmes. E naquela época eu já fiquei um pouco constrangido, assim, do tipo, isso parece que tá descolado, sabe? E hoje, É. então, é totalmente execrável e com razão. A questão toda eu acho que é importante. Tô fazendo uma mega recapitulação, Claro. porque isso tudo é antes dos estúdios Marvel, né? Da Marvel de enfim chegar ao cinema. É uma época que a Marvel estava mal das pernas, a Marvel, enquanto estúdio de quadrinhos, né? Eles tiveram que vender várias marcas, vários personagens para outros estúdios. Então a gente teve ali o Hulk na Universal, teve o Homem-Aranha na Sony, tá? E alguns foram parar na Fox, como o Quarteto Fantástico, o Demolidor, a Elektra, X-Men. né? Os X-Men, exato. Então, assim, só que o Quarteto não teve tanta sorte como os X-Men, né, que eu te falaste. Os X-Men da Fox são filmes muito legais. O Quarteto Fantástico não teve toda essa história, são filmes mais infantis até. Mas não são tão desastrosos assim. São filmes ok, né? Tem seus problemas e tal, enfim, mas beleza. Agora, com a ascensão dos estúdios Marvel, uma das coisas que eles trataram foi de, bom, agora que a gente tá com grana e os filmes estão dando certo, vamos reconquistar esses personagens. Eles foram lá, conseguiram trazer de volta o Hulk, né? Eles foram lá e bem ou mal agora conseguiram, né, aos poucos com o Demolidor e tal. O Homem-Aranha fizeram um acordo e conseguiram trazer. Só que, poxa, e o quarteto? Quando é que vem o quarteto? Vamos trazer o quarteto de volta. E a Fox, para não largar desse osso, resolve fazer a toque de caixa um filme em 2015 que esse sim, que vergonha, né? Que vergonha. Esse filme tentou trazer uma estética, a gente vai falar muito essa palavra nesse podcast, estética, trazer uma estética meio de filmes de terror, né? Algumas coisas, pouquíssimas coisas funcionam ali, a escalação dos personagens depois se mostrou bem errada também, mas o pior de tudo, eu acho que resume bem, né, Robledo, pra gente não ter que se esticar muito, além de ter sido um fracasso de bilheteria, porque as críticas na época, na primeira semana, assim, já foi uma coisa horrenda, sabe? Não teve. Eu não conheço um crítico de cinema que tenha gostado desse filme. Do público, então, pior ainda. E Mas é curioso o porque tu vê diretor, que né, foi Robledo? O um. Josh Trank nunca mais quis É isso que eu fazer ia filme dizer. nenhum. Isso já faz mais de 10 anos. Não, e é o cara que tinha feito Chronicle antes, né? Eu não me lembro como é que é o É, título em português desse filme, que é um filme de super-heróis, né? De pessoas sim, comuns descobrindo com poderes. E é um filme bem bacana. E é. o Quarteto Fantástico que ele faz, tu vê que é um desastre muito mais por interferência do estúdio, que não deu condições para ele desenvolver uma história bacana como ele tinha pretendido. Porque, poxa, a gente faz um filme ali que tinha o Miles Teller, que era um cara super em ascensão, né? Mas ele é um astro de ação, ele não é o Reed Richards, né? Que aqui é o Não. cara mais cerebral, que é o cara, o intelectual, um super inteligente e tal. A gente tem um baita ator, né? Que é o Jamie Bell fazendo o Ben Green. Como assim o Billy Elliot vira o coisa, sabe? Esconde ele atrás de mas não tem condição. A Kate Mara é um avanço em relação à Jessica Alba, com certeza. Agora, a escolha talvez mais
corajosa, né, que eles fizeram ali, eu acho mais ousadia, foi botar o Michael B. Jordan para ser o Johnny Storm, que botaram um ator negro, né, para fazer um personagem que é alemão, né, o super loiro e tal, nos quadrinhos e tal. E o Michael B. Jordan tem esse carisma, esse gingado, essa coisa que o Chris Evans também tem. Então eu acho que por mais que tenham mudado a raça do personagem, eles mantêm a essência, que é um personagem conquistador, é um personagem exuberante, né, é uma coisa assim, Sim. que difere já bastante com o registro mais atual do Joseph Quinn, né, que é o próximo do filme atual que a gente vai falar. Eu acho que o Pedro Pascal talvez não seja tão parecido com o Reed Richards como o Ian Gruffudd. O Ian Gruffudd é o mais fisicamente parecido Sim. dos quadrinhos. Não tanto quanto o Krasinski, né? O Krasinski, O Krasinski. que é o que melhor chega. Mas o Ian Gruffudd tem o físico, mas não tem interpretação, não tem carisma, não Sim. tem nada. E o Pascal manda bem nisso. A Vanessa Kirby, como Sue Storm, é disparado a melhor do elenco desse filme e a melhor Sue Storm que já teve, né, Sim. também. O Ebon Moss-Bachrach, que faz o Bacharach. Coisa agora, ele quase não aparece como na versão humana dele, né, só depois de transformado, então é muito uma performance de captura de movimento e tal. Agora o Joseph Quinn eu achei muito curioso isso, porque ele segue ele compõe um Johnny bem diferente do que o Chris Evans e o Michael B. Jordan fizeram, né? Mas eu acho que, bom, a gente vai falar muito sobre isso, mas acho que ele é muito fiel aos quadrinhos. Aliás, os quatro, e já que tu começou a falar dessa escalação, eu acho que uma das coisas que mais funcionou no filme é justamente isso, né? Recapitulando ainda nessa introdução, desde que começaram a surgir os nomes, a gente não se colocou contra nenhum deles, né? O Joseph Quinn é um cara que tá super em alta, é um cara que fez aí Gladiador, que fez vários filmes, vai ser aí um dos Beatles nesse grande projeto do Sam Mendes, de projeto de 4 filmes e tal. Ou seja, é Não, um foi cara que tem. protagonista do Lugar Silencioso, né? Agora Exato, o exato. terceiro Lugar Não, ele é um Silencioso. cara que tá em ascensão e ele tem talento. Isso E é fez muito Stranger importante. Things, né? Stranger Things foi o Boa, primeiro boa, boa, despertar dele, né? boa recapitulação tua também. O Ebon Moss-Bachrach, como o Roberto, ele é um dos personagens principais do Urso, uma série super famosa, premiada também. O Pedro Pascal, aquele cara que tá em tudo, é um cara carismático e tal. Tem Tava no Gladiador também, Gladiador 2, né? Tava no Também. Gladiador. E a Vanessa Kirby, atriz indicada ao Oscar, que não trabalha tanto quanto o Pedro Pascal, mas é, sabe, uma pessoa que sim, ela tem capacidade de entregar ali o seu trabalho e de fato ela entrega, né? Então, eu acho que a escalação em si, eu acho que deu muito certo. O Roberto falou que nos anos 2000 não se tinha esse compromisso, né, de transformar esse grupo em família mesmo. Como ele disse, parece que cada um jogava para um lado. Não, essa escalação parece que deu certo, até parecia que os atores já se conheciam muito bem, né? Então eles trouxeram Uhum. muito bem essa união. A partir daí a gente consegue, pelo menos, trazer um filme interessante que tenha alguma união, coisa que os outros filmes não tinham. Até o de 2015 parecia que eles tinham se conhecido naquele dia, né? A gente não vai dar muito spoiler sobre a trama, isso nós vamos falar mais no segundo bloco agora do programa. Mas para vocês saberem, a gente recém assistiu o filme, a gente assistiu ontem à noite, então a gente está bem fresco nas memórias. Mas a gente já teve uma conversinha breve e eu sei que a grande divisão tem gente que está amando e tem gente que está torcendo o nariz para o novo Primeiros Passos. E eu acho que uma reclamação que está sendo meio comum para quem está meio reticente em relação ao filme é que o filme teria privilegiado a forma em relação ao conteúdo. É mais ou Sim. menos isso, Vitor? É mais ou menos isso. A crise é estética, Robledo. A crise também é estética. Mas olha só, que bom que tu falou isso, porque nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta, aí sim, para dizer se a gente gostou ou não gostou e trazer spoilers free para Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Fique aí, a gente já volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. E de primeiro, vamos começar a falar então. Robledo, gostou do filme? É isso que eu quero saber. Eu não dormi pensando nisso. Duas semanas atrás estreou o filme do Superman, né? Sim. E eu escrevi, gravei também tal, a crítica. O podcast tu que fizeste, né? Mas o crítica em vídeo foi mim. E um monte de gente me xingou porque eu não curti muito o Superman. E eu adoro aquelas críticas assim: ah, os Marvete não se seguram e tal, assim. E agora eu vou ter que assumir, eu sou Marvete mesmo, cara, virei Marvete. A vida inteira eu fui fã da DC, agora esse ano inverteu o jogo. Esse ano inverteu o jogo, cara. Eu gostei de Primeiros Passos, eu não acho um filme perfeito, pra mim tem algumas coisas ali, uns excessos, algumas coisas poderiam ser cortadas e tal, mas no geral eu achei uma experiência interessante. Eu gostei da proposta, gostei dessa Sim. terra paralela, dessa abordagem retrô, pop, futurista do filme. É. Gostei da abordagem dos personagens. Eu curti sim. Não foi a mesma experiência que tu, né, Vitinho? Mas eu. Bom, a minha experiência ela já foi um pouco contaminada, né, Robledo? E aqui fica uma conversa, né? Porque o podcast Papo de Cinema é uma grande comunidade aqui entre as pessoas que nos seguem, que comentam com a gente, conversam, sugerem temas, né? E assim, né, Uhum. pessoal, Robledo e galera que tá nos ouvindo, o pessoal realmente não sabe mais conviver em sociedade, né? Eu tava numa sala, eu tava vendo uma pré-estreia ontem, gente, uma gritaria, o pessoal no celular filmando a torto e a direito. Não era filmando cena pós-crédito, filmando início, filmando meio, filmando fim, sabe? A minha experiência ali já foi um pouco comprometida, sabe? Pessoal, não faça isso. Se você vai pro cinema, faz bonitinho, como a gente fazia antigamente, sabe? Vamos ficar quietinho, vamos desligar o celular, vamos parar de ficar conversando com o coleguinha. Se quiser Respeitar o do muito, pessoa do lado, e né? se quiser Respeita o vizinho muito ali, né? conversar, né, Roberto? Se quiser muito fazer um comentário, faz assim, baixinho no ouvido. Não precisa falar alto para todo mundo ouvir, que tu sabe o que que vai acontecer e tal. Mas enfim, Mas, Vitor, eu acho importante isso que tu tá botando, porque também eu acho que as pessoas estão erradas, as pessoas estão desaprendendo a conviver em sim, sociedade, tu faz todo sentido, mas eu acho que tem uma responsabilidade também das redes de cinema, né? é verdade. Poxa, cadê os lanterninhas? Pô, cadê aquelas pessoas lá dentro que tem que impor ordem, cara? Sabe, tá tendo bagunça na sala? Para o filme, interrompe, tira os baderneiros, sabe? Daí depois não sabe porque as pessoas não vão mais ao cinema. É triste, é É, triste. não, e a tendência é piorar, né? A tendência é piorar. Não É. penso que vai melhorar porque as pessoas vão aprender sozinhas. Mas, enfim, dado esse preâmbulo, Robledo, eu acho que foi legal isso aí que tu disse, porque eu já tinha comentado contigo em off, né? Que foi um filme que não me empolgou. Talvez a palavra que eu mais encontrei para Quarteto Fantástico Primeiros Passos tenha sido, talvez, e talvez não seja melhor, talvez na falta de algo melhor, seja insosso. Não é que ele seja uma coisa ruim, que, nossa, que desastre e tal, mas é um filme que não me empolgou, nem, sabe, do início ao fim. É um filme que eu acho que se preocupa de fato mais com a estética, mais com o trazer esses personagens de uma forma mais digna, né? Como a gente já adiantou no primeiro bloco, eles foram tão maltratados, né? Nos outros filmes de Quarteto Fantástico, que eu acho que nesse eles realmente trouxeram uma alma, trouxeram essa primeira família da Marvel. Eu acho que isso funciona, os personagens são legais, essa estética retrofuturística futurista, embora ela seja mais do que um coração do filme, mas um painel, uma tela muito mais importante que qualquer outra coisa, eu acho que tá beleza, isso tudo funciona. Mas eu acho que tem aquele perigo eminente, aquela grandeza eminente que eu achei que talvez esse filme fosse trazer. Eu achei que Quarteto Fantástico, por ser um filme que do início ao fim ele é um gancho, na verdade ele é um gancho de duas pontas, né, para trazer o passado, para trazer o futuro, talvez ele fosse uma coisa mais Guerra Infinita do que talvez um filme descolado. Mas é sempre bom lembrar, né, e já trazendo um pouco da sinopse, que Quarteto Fantástico Primeiros Passos, como o Robledo disse, é um filme que se passa num universo onde é a Terra 818. Diferente da Terra 828. 828. 828, diferente da Terra, onde se criaram, se desenvolveram o universo cinematográfico Marvel dos Vingadores, que é a Terra 616. Ou seja, é outra coisa. Lá o cara pode espirocar, fazer o que quiser. E a minha expectativa, e de novo, claro, o filme não tá aí para atender minha expectativa, né, Robledo? Mas a questão é que eu achei que eles teriam mais coragem em destruir esse planeta. E a ideia é que no início parece que vai te levar até lá. Parece, eu pensei, cara, o Galactus vai chegar e vai engolir esse planeta. Até porque no final de Thunderbolts, na cena pós-créditos, a gente vê a nave do Quarteto Fantástico. Na minha cabeça, louca, desvairada, esquizofrênica, Roberto Milani, eu já pensei, estão fugindo da terra deles. Porque já tinha o trailer do Quarteto Fantástico quando saiu o Thunderbolts.
Entende? Sim, Aí eu pensei, sim. estão fugindo do planeta deles. Aquele planeta já não existe mais. Foi tudo ao chão. Adorei, já gostei, nem vi, já gostei. Mas não foi isso que aconteceu, entendeu? Então, Não. existe também um certo comedimento em trazer isso tudo. É um filme que eu acho que tem um pouco, muita cautela. Eu acho que existe um excesso de cautela. Mas, Sim. enfim, não acho que seja um filme desastroso. E eu acho legal isso que tu disse, Robledo, e daí eu já logo paro de dar essa palestra. Mas acho legal, Robledo, que assim, tu disse, o Superman eu já não gostei tanto, o Vitor já gostou um pouco mais, o Quarteto Fantástico eu gostei um pouco mais, o Vitor gostou. Mas note que, independente de ser Superman ou Quarteto Fantástico, nenhum dos dois amou ou odiou. Nós ficamos Ah, entre o sim. 4, o 5 e o 6. Ou seja, isso também fala sobre também a mediocridade, no sentido de médio, do que a gente está tendo de filmes de super-herói, né, Robledo? Eu confesso que eu acho que a gente já tá no meio mais estafa, né? Desses. Já deu uma. Cansou, né? O próprio estúdio Marvel tá chegando já há quase 20 anos, né? Desde o lançamento do primeiro Homem de Ferro. E ainda antes disso, a gente teve ali o que a gente recapitulou: os Quarteto, os Homem-Aranha, os X-Men, e daí vamos para os Batman, para o Superman. Ou seja, tá muito tempo. Então, assim, eu realmente. E é tudo muito parecido. Daí tu pensa assim, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme legal que eles não se preocupam muito em contar a história desses personagens, como surgiram. Então não tem origem. Não, calma, tem história, tem a origem, tanto ali, mas é um clipão rápido de 5 minutinhos e resolve a questão, sabe? Dá um contexto e tal. O que eu acho do filme é que sim, o filme peca um pouco no quesito ação, né? Se tu vai para ver uma grande aventura de super-heróis, tu vai ficar um pouco meio decepcionado. Tem toda uma hora. O filme, qual é a história? Nessa realidade paralela, né? Nesse mundo 828, nessa Terra 828, aliás. O quarteto são os únicos heróis. Não existem outros heróis. Todos os outros não existem, nunca chegaram a acontecer. Só existem esses e os protetores do planeta, até que chega um arauto, né, uma arauta, né, que é a surfista prateada, para avisar, ó, eu só vim aqui dar um recado para vocês. O Galactus, que é o devorador de planetas, tá vindo aí e se o planeta de vocês for escolhido, vai ser o próximo lanchinho dele. Então, se despeçam de todo mundo que vocês vão acabar em 5 dias. Poxa, e é isso o filme, ponto, não tem mais. O que a gente vai fazer? Bom, vamos tentar demovê-lo dessa ideia para começo de conversa, tentar fazer uma súplica, né, implorar para que ele mude de ideia, e se não conseguindo fazê-lo mudar de ideia, vamos criar um plano de ação para vencê-lo numa batalha. É isso o filme, ponto. É. Né? É muito simples, é muito linear o roteiro. Mas justamente por isso, por essa previsibilidade, digamos, porque a gente já sabe, né? A gente já viu lá, como tu mencionaste, no Thunderbolts, no final do filme, o Quarteto Fantástico chegando numa outra terra, no outro planeta. Então a gente já sabe que eles vão ficar vivos, que eles vão dar certo, que o planeta não vai ser destruído, que o Galactus não vai comer o planeta. Então, assim, se a gente já sabendo tudo isso, é mais ou menos aquela história do tipo assim, eu já tô vendo, eu já conheci o começo e eu sei como é que é o fim. O que importa é o durante. E o durante desse filme, ao mesmo tempo que tem toda uma viagem espacial chatésima, tem um parto no espaço, tem umas coisas, tem uma tentativa de reunir todos os povos e vamos criar uma Unicef aqui e juntar todo mundo e todo mundo se dando as mãos e tal. E é um desenvolvimento meio truncado, algumas coisas funcionam, outras nem tanto e tal. Eu gosto da abordagem desses personagens. Foi isso que eu mais gostei. Eu gostei muito da forma, como tu falaste, esse visual retrô futuro que eles propõem para esse planeta. Eu achei muito interessante, eu gostei, achei bacana. Mas eu gosto muito da abordagem desses personagens, porque ao contrário de todas as outras as encarnações anteriores do Quarteto Fantástico, que sempre era só mais um grupo e ponto. Agora a gente tá vendo uma família, a gente vê realmente um casal dividindo questões do casal, a gente vê dois irmãos discutindo questões fraternais, a gente vê dois melhores amigos dividindo Sim, medos e inseguranças e um apoiando o outro, a gente vê quatro pessoas que realmente dependem uma das outras e estão dispostas a se sacrificar umas pelas outras. sim. E a maneira como eles trazem esse sentimento que os une para o planeta inteiro, porque no final é isso, um planeta que precisa se reunir contra uma ameaça externa, eu achei muito bacana. Eu acho que tem uma questão. Daí a gente volta a fazer esse paralelo com o Superman, né? Porque é um filme recente, está em cartaz ainda. À medida em que os filmes da DC
sempre foram muito densos e muito sérios, né? Os Batman do Tim Burton, os Superman do Richard Donner, né? A trilogia Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, sempre filmes muito sérios, muito densos e tal. Toda a inserção do universo do Zack Snyder e tal, a gente vê eles abrindo mão dessa seriedade para apostar num visual mais colorido, mais divertido, mais dinâmico, mais engraçadinho, mais piadinhas com esse Superman do James Gunn. A gente vê a Marvel fazendo o inverso, né? Porque a Marvel começa fazendo piada, né? Fazendo gracinha, sendo colorida, etc e tal. E agora a gente vê esse ano que, independente dos filmes terem funcionado ou não, eu não estou dizendo que eu gostei de todos os filmes, mas tanto Capitão América, Admirável Mundo Novo, quanto Thunderbolts e agora Quarteto Fantástico Primeiros Passos, são filmes que trazem temas mais maduros, mais sobre saúde mental, sobre nova ordem global, sobre divisão, sobre redes sociais, sabe? São questões muito contemporâneas e muito prementes que esses filmes, uns mais atabalhoados, outros mais bem encaixados, estão trazendo questões que, poxa, vamos pensar um pouquinho a respeito, vamos refletir um pouquinho. E tu pensa, tá, mas é muito superficial a proposta. Claro, é um filme de super-herói, gente. Como é que tu quer muita profundidade nisso? Mas se tu pensar que 10 anos atrás nem se falava desse tipo de coisa, e agora eles já estão começando a propor, ao menos, eu já vejo um avanço nisso. Então tem uma coisa ali que eu acho. Por isso que eu acho que talhar de descartável de imediato não é por aí. Eu acho que tem alguma Não, coisa não, bacana não, não. que Descartável merece não é. um olhar. Descartável não é de fato, não é descartável. Mas a questão é que eu acho que é legal isso que tu falou da questão do amadurecimento, porque de fato o universo Marvel agora só tem 17 anos, ele tá chegando, né, à sua maioridade. E só que na diferença da DC, né, que tu fez esse paralelo, é que a DC recomeçou isso. E recomeçou com uma identidade já posta, né? Ou seja, vamos jogar no lixo o Zack Snyder e sua sombriedade e vamos pegar um papel e vamos escrever tudo a partir da caneta do James Gunn, que é uma coisa mais colorida, que é uma coisa mais hiperbólica, que é uma coisa mais divertida. Ou seja, existe uma morte e existe um renascimento. E o universo cinematográfico Marvel ainda é o mesmo. Embora Mas é tenha isso que tu tido falaste, né? Tá chegando a maturidade, né? Tá é, chegando, já tem Embo- idade Embora, para isso, né? embora tenha tido várias pequenas tintas, né, ao longo desses 17 anos, até porque ninguém consegue sustentar uma franquia tão gigantesca sem de vez em quando dar uma escapada, né? A gente precisa de um Taika Waititi fazendo um filme mais da sua cara, um Sam Raimi fazendo um filme mais da sua cara, uma Chloe Zhao trazendo um grupo de heróis que ninguém mais falou, que ninguém deu bola, né? Junto com o Shang-Chi, com os outros e tal. Mas enfim. Precisa dar umas saídas, até para dar uma oxigenada, para a gente dar uma respirada. Mas sempre bom a gente lembrar, e que bom isso que tu falou isso, né, Robledo? Porque, gente, nós estamos falando de 2008. Vocês entendem que não existia direito nem iPhone em 2008? O que era o As redes mundo em sociais estavam 2008? engatinhando, né? Gente, o Não Obama existia estava na Instagram, sabe? o Obama estava na primeira, sabe? Os Estados É, Unidos, eu falo Estados Unidos porque é de lá que vem isso tudo, né? Então tudo estava aham, muito incipiente ainda nesse mundo que hoje para nós é tão estabelecido. E quando eu paro para pensar nisso, eu penso, cara, os caras ainda conseguem manter isso de pé. Isso realmente é louvável. Mas se a gente precisa observar, parar e observar isso como um distanciamento e ver o que que dá certo e o que que não dá, eu acho que já existe de fato uma ressaca, né, Roberto? A gente está tentando é. se apegar no novo, porque o jeito de contar histórias já virou. Eu me lembro que a palavra formulaico, a primeira vez que eu vi essa palavra, né, dentro desse universo, claro, ela existe há 50 anos no cinema, mas nesse universo foi quando eles fizeram o Thor Ragnarok, acho que foi. Primeira vez que, tipo Uhum. assim, eu me lembro que todo mundo saiu daquele, Que é o daquele Thor 3, né? todo mundo saiu daquela sessão dizendo assim, gente, agora já tá ficando mais do mesmo. Isso era 2017. Ou Tu seja, vê. começa com piada, fazendo gancho com o último filme lançado, tem um desenvolvimento que não muda em nada no universo e termina dando gancho pro próximo. E daí todo Mas, mundo diz assim, Vitor, virou formulaico. Ali eu lembro que eu vi a primeira vez isso. ao mesmo tempo que é uma continuidade, e óbvio, tu tá certo, é também um começo, né? Porque a gente sabe que os estúdios Marvel são formados por fases, né? Esses Sim. filmes. E a gente está começando uma nova fase. Esse Quarteto Fantástico é o primeiro filme de uma nova fase dentro do estúdio. Então eu acho que esse subtítulo, Primeiros Passos, faz muito sentido. Porque eles estão propondo alguma coisa nova. Olha, vocês já estão nos acompanhando há 17 anos, sabem o que que a gente já fez, só que a gente já fechou alguns ciclos. Nós estamos começando outro agora.
E Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é um filme justamente que está engatinhando, é um filme que está propondo para onde nós vamos a partir de agora. Então, assim, por isso que eu obviamente, talvez tenha ido com menos expectativas, mas já vi avanço no desenho dos personagens, e isso para mim foi muito importante. Vejo um avanço enorme na escolha do elenco, para mim é o melhor elenco de Quarteto Fantástico, ainda que eu fique com um pezinho atrás, assim, no desenho do Johnny Storm, que, como eu mencionei, eu acho que o Johnny Storm é um personagem muito grandioso nos quadrinhos e Sim. nas versões anteriores, e eu acho que esse Joseph Quinn ele foi mais comedido na sua abordagem, mas eu acho que é muito um rascunho do que está por vir, sabe? Eu concordo, a gente falou assim, poxa, mas o Galactus é um dos maiores vilões, como é que já. É uma arma. É uma bomba muito grande para lançar logo no começo, né? E Não, talvez seja de de fato, né? fato, diz que tu falou assim, eu acho que ele foi neutralizado com certa facilidade, sabe? Mas enfim, tudo bem, eu acho que é isso, assim, o Robledo acho que tem um Mas pouco tem mais. história, tem gibi, Vitor. Tem gibi que eles derrubam o Galactus, só o Homem Elástico cruzando as pernas dele e faz ele tropeçar e cai. Então, É, assim, é complicado, de fato, nesse ponto é verdade. Mas a gente acaba comparando com outras coisas, né? Eu acho que também é muita questão de expectativa e realidade, né, Robledo? Eu acho que eu esperei demais um gancho muito grande já com a próxima ideia. Toda a culpa, na verdade, é da cena pós-crédito do Thunderbolts. Se não tivesse é, aquilo, eu acho que eu não teria e, elucubrado nada tanto tão e grande. outra coisa, Vitor. Esse é o filme que apresentou ao mundo o bebê Franklin, O bebê que é Franklin. simplesmente o mais fodástico de todos os heróis da Marvel. É, Ou seja, vamos esperar para ver o que esse bebê vai fazer no futuro, porque é é. esse cara que vai ditar as regras daqui para frente. Então, E vai ter que ditar as regras e vai ter que ser tratado com um pouco mais de importância em relação, por exemplo, à Capitã Marvel, que é uma das pessoas é. mais importantes, mais poderosas e que foi, de alguma forma, maltratada nesse Bom, universo. mas isso total, e eu acho que ela foi vítima até de uma ação misógina fora das telas, né? Sim, Teve muito ataque de fãs, etc e tal. sim. Mas eu acho que esse ponto que tu pegou, que tu pontou agora, faz muito sentido e ver que eles já estão nesse caminho, porque daí, como a gente disse, segundo bloco, gente, spoilers liberado. Então, ó, vamos dar spoiler agora e eu vou dar um mega spoiler da cena pós-crédito. Quem que aparece no final do filme? O Doutor Destino. E o Doutor Destino chega para falar com o Reed Richards, para falar com a Sue, para Não. falar com o Johnny, para falar com coisa. Não, ele quer saber do Franklin. Ele vai lá direto no bebê Franklin. Ou seja, é esse menino que vai ditar as coisas daqui para frente e é um filme para traçar caminho, para fazer um desenho, ó, daqui para frente é assim que vai ser. Aliás, se você quiser saber mais detalhes das duas cenas pós-créditos do filme, tem matéria lá na capa do Papo de Cinema, já tem matéria sobre essas duas cenas pós-créditos. Se você já quiser ler antes, enfim, guardar para a hora do filme, você que consome da forma que você achar melhor. Mas é isso, né? A gente já tem um link, ou seja, a gente tem o Vingadores do Doomsday, né? Vingadores do Destino e Vingadores Guerras Secretas. Então ele vai ter um papel fundamental. Só que aí, daí é um tema para outro podcast, né, Roberto? Porque eu já não acho que deveria ser o Robert Downey Jr. ser esse cara, sabe? Eu acho que é É. voltar para se estragar. É o Filipão sair do Penta e ir pra tomar 7-1. Entendeu? Eu acho que não precisava. Mas enfim, vamos ver como é que eles vão trabalhar isso aí. Mas enfim, Bom, é muito vamos ver o que eles vão, porque é, nesse Quarteto Fantástico não a dá para gente nem saber viu a nada. cara do Downey Jr., né? Não. A gente só vê ali a máscara de canto, assim, negócio assim. Então, ó, é muito primeiros passos. Vamos com menos expectativa, pessoal. Aproveita a viagem, porque é uma viagem bonita, é um filme muito bonito de se ver. É um filme com desenho, uma direção de arte, um design bacana. Atores legais, bons personagens, mas não muito mais que isso. Se preparem, que daqui pra frente é que as coisas vão pegar fogo mesmo. E para finalizar, se você é só fã de filmes de super-herói, tá aqui nesse podcast por filmes de super-herói, depois de assistir Quarteto Fantástico, vai lá e assiste um filme de cada Oscar chamado Pieces of a Woman. E entenda por que Vanessa Kirby foi convidada para fazer a Sue Storm. Aí você vai entender, né, Robledo? É isso aí. Vamos pro comentário dos comentários, Robledo? É isso aí, pessoal. Esse podcast fica por aqui, então. Vamos lá para o comentando os comentários. Robledo comentando os comentários. Vamos lá, primeiro com dois comentários que foram feitos para a tua crítica em vídeo de Um Lobo entre os Cisnes. Aliás, a crítica em texto
É minha, tá lá no Papo de Cinema. Eu assisti esse filme lá no Cine Ceará do ano passado. E o Tu nem Robledo, lembra mais, né, Vitor? Tu nem lembra mais do Lobo de Cisne lembro Azul, faz uma. sim! Lembro sim, até porque é um filme com Dario Grandinetti, tem entrevista do Dario Grandinetti lá no Papo de Cinema, eu que fiz também, então não tem como esquecer um ator almodovariano que eu entrevistei. Robledo, o Milton Fernandes Jacinto Júnior, pô, que nome legal, ele colocou assim, ó, Billy Elliot brasileiro. Ele nem assistiu ainda, mas ele já fez uma conexão. É o Billy Elliot brasileiro, Robledo? Não, né? Olha, tem coisa, tem essa questão do. O Billy Elliot também enfrenta preconceito das pessoas ao seu É, redor, né? Quando ele resolve começar a dançar. O Billy Elliot também é um cara do subúrbio que vai fazer sucesso na uma dança de elite, considerada claro. de elite, né? É um cara que também vai ter sucesso. O Billy Elliot é uma história totalmente ficcional e eu acho que é interessante pontuar isso, que no Um Lobo entre os Cisnes é uma história baseada em fatos, né? É uma É. história baseada na história real do Matheus, sabe? Do Matheus Soares. Então, assim, é um filme que merece justamente por esse resgate, eu acho. Não, e tá aí a função de um filme furar a bolha, né, Roberto? Porque um outro comentário na mesma crítica em vídeo é da Rebeca Alves e ela escreve: Que show! Eu não sabia, vi em cartaz e não tinha ideia da história. Não gosto de filmes que abordam esporte no geral, mas eu amo demais o balé. Muito perfeito, vou assistir. Ou seja, então, sabe, se Um Lobo entre os Cisnes, que é um filme que eu não gostei tanto assim, Roberto, se já servir pra furar a bolha e trazer galera pra assistir o cinema brasileiro, e ainda mais uma história que é real, né, pra louvar um cara que, bom, o filme fala sobre o Thiago Soares, né, que é um bailarino que rompeu fronteiras, né, conhecido mundialmente. Se servir só pra isso, a gente já tá num baita de um lucro, né, Roberto? Vamos só fazer uma correção aqui, né? O nome do bailarino é Thiago Soares, interpretado pelo Matheus Abreu. Eu chamei de Matheus Soares, eu confundi tudo antes, Ah, então mas é tá. o Matheus Abreu, é o nome do ator, que tá muito bem dedicado no filme. Ganhou prêmio, inclusive, de melhor ator lá no Cine Ceará, né? E ao lado do Dario Grandinetti, que ganhou prêmio de melhor ator coadjuvante. Mas contam a história do Thiago Soares, então, que é esse bailarino que tá vivo, tá nativo, hoje é Sim. coreógrafo, super renomado e tal. Então, vê uma história de um talento brasileiro que conquistando o mundo hoje em dia e está super sendo reconhecido em vida. É muito incrível, então merece essas palmas e que bom que o filme tá chegando às telas. Bom, e agora, seguindo aqui com comentando os comentários, um outro bate-papo muito legal que eu tive essa semana, né? Foi com o Jorge Bodansky e com a Edna de Cássia, o diretor e a protagonista de Iracema, uma transamazônica. Poxa, por que que eu fui atrás do Bodansky e da Edna, responsáveis por um filme lá dos anos 70, de 74? Por que que isso? Porque o filme ganhou uma cópia restaurada incrível, belíssima, e está de volta aos cinemas, sabe? Iracema Transamazônica é um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. Se você não viu, vá ao cinema, tá passando agora. E eu conversei com os dois e a Priscila Santos deixou um recadinho lá no canal do YouTube do Papo de Cinema, na entrevista, dizendo: Poxa, muito boa essa entrevista. Pô, Priscila, que legal que tu gostou. Pessoal, recomendo, assistam, porque esse bate-papo tá bem divertido mesmo. Tem umas histórias ali de bastidores da Edna contando que não tinha nem ideia de roteiro, que não sabia nada. A Edna, que é a Iracema, né? Que é a protagonista, do Jorge falando como teve que meio que escamotear o filme para vencer, escapar da ditadura, né? Ditadura militar no Brasil nos anos 70, para fazer a primeira exibição do filme na Alemanha, e um monte de acaso que deu, e o filme estourou na audiência lá e tal. Então, assim, é muito bacana, recomendo não só ver a entrevista, assistir a entrevista, mas também vá ao cinema e veja Iracema, uma transamazônica, em cópia restaurada. 4K, lembrando, eu já assisti também e recomendo também demais. Pessoal, esse foi o podcast Papo de Cinema sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Não deixe de deixar o like, por favor, se inscrever no canal se já não é inscrito e, por favor, nos dê 5 estrelinhas nas plataformas de áudio para a gente ranquear cada vez melhor nessas plataformas e acabar parando de novo lá nas paradas de podcast. Volta e meia a gente está por lá, sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Se a gente sobe e desce, a culpa é sempre de vocês, tá, pessoal? E não deixe de se Muito bom. inscrever no canal de transmissão do WhatsApp do Papo de Cinema, tudo que sai lá no site, no canal de YouTube, nas plataformas de áudio, instantaneamente no seu celular. Não perca nada do cinema e da TV. Tá certo, pessoal? Roberto Milani, até o próximo podcast Papo de Cinema. Falou!